Então, bom dia pessoal que está no Pautalk, Maria, Flor, Ana Isabel, Diana, Miriam, Suzana, Fantin, Dulce, Antonine, Ju, Larissa e Val. Um bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. E também para os nossos companheiros que estão no Facebook, tá? Sejam bem-vindos também. Nós estamos colocando ao vivo aqui. Um abraço a Michelle, a Luíse, a Lidiana, um grande abraço a todos, tá? No Justin TV, né? Quem estiver acompanhando, um grande abraço. Muito bem, pessoal, vamos então começar, vamos fazer uma prece, né? Para a gente dar início ao estudo desta manhã, tá? Convido a todos então para fecharmos os nossos olhos, para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, sintonizando-nos com os amigos espirituais que aqui estão, em torno de nós, vindos de regiões felizes, iluminadas, trazer a sua felicidade e a sua luz, trazer o seu amor e a sua paz, nos estimulando ao bem, através da intuição, através dos pensamentos que semeiam durante os nossos estudos, fomentando os conceitos equilibrados, elevados, serenos e positivos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para termos saúde, que o influxo energético do Teu amor possa permear todas as células do nosso corpo, ajudando-nos a harmonizar se estivermos com algum problema, também as nossas emoções, equilibrando-as para vivermos em harmonia. Abençoa todos que aqui estão nessa salinha, no Facebook, abençoa todos que estão nos nossos pensamentos como motivos de preocupação, abençoa nossa família, nossa casa, nosso ambiente profissional, que tudo receba o toque amoroso e salutar da Tua doce presença, Senhor. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok. Muito bem, pessoal. Nós vamos então começar o estudo dessa manhã. Nós estamos no capítulo 11, né? O capítulo 11 do livro Vereda Familiar. E ele tem como título Cuidemos das Crianças. Tá? Cuidemos das Crianças. É um livro maravilhoso esse, né? Da Teresa de Brito, através do médium José Raul Teixeira, que está se recuperando, né? Graças a Deus, está se recuperando bem, né? Podendo seguir aí o seu trabalho iluminado na divulgação da doutrina espírita. Então vamos lá, ela começa dizendo aqui, a Teresa de Brito, que fenômenos preocupantes se generalizam em toda parte na esfera educacional. Quando percebemos o quanto os veículos de informação de massa, na sua múltipla variedade, têm conseguido influir na forma de se conduzir a prole. Tá? Então a Teresa de Brito já demonstra que a preocupação que ela tem, que os espíritos têm, né, os fenômenos preocupantes se generalizam em toda parte. É inegável a influência que os meios de comunicação têm exercido sobre a educação, né? A educação das crianças, né? A vida familiar, a educação de filhos, tem sido muito grande essa influência e frequentemente negativa. Tem coisas positivas também, mas frequentemente a gente vê essa influência mais negativa do que positiva, né? Então,
ela continua dizendo aqui. Deixa eu pegar aqui mais um trechinho, né? A gente já viu que o problema não é dos meios de comunicação. O problema é dos conteúdos de quem faz os programas, né? Os conteúdos que são colocados, não é o meio de comunicação. Os meios de comunicação, eles aumentarão, eles se multiplicarão cada vez mais, e isso é bom, porque a comunicação vai aumentar cada vez mais na nossa vida. Mas os conteúdos é que são preocupantes, né? Então ela diz assim, poucos são os pais na estrutura social da atualidade que se têm detido a meditar sobre os caminhos educacionais em que trafegam seus filhos. Tá? Então, poucos são os pais, é verdade, né? Poucos são os pais que questionam, que têm se detido a meditar sobre os caminhos educacionais em que trafegam seus filhos. Gente, a maioria dos pais hoje em dia não está nem presente. Né? Nós temos aí uma legião de pais ausentes. Que dirá se preocupar com questões educacionais quando nem a própria presença não está existindo junto aos filhos. Né? Então, é uma coisa que se passa, se transfere para a escola que tem responsabilidade de educar, e isso é um problema que quem trabalha com a escola reclama também, a gente sabe que reclama disso. Os pais não querem saber de nada, eles só querem trazer as crianças aqui como se fosse um depósito de criança e colocam toda a responsabilidade de educar nos professores. E o nosso trabalho aqui não é propriamente de educar as crianças, no sentido de dar formação às crianças, né? A escola não está preparada para isso, infelizmente, mas não está. É uma função da família, é uma função dos pais. Né? A escola está preparada, no máximo, para dar informação, né? Até porque até essa informação está difícil de dar também. Né? Porque as crianças estão muito difíceis, os professores algumas vezes despreparados, né? Então, mas transferir a responsabilidade para a escola não está certo, né? A Marcinha colocou, isso independente da classe social, é verdade, Marcinha, esse fenômeno de descaso para com as crianças, de negligência, de indiferença, independe da classe social, né? Muitas vezes os pais partem, né, para o ganho financeiro, mesmo sem precisarem absolutamente, no sentido assim, de ser uma necessidade preemente. Tá? Uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Quando não seja uma necessidade preemente, e a gente tem a criança pequena em casa, é muito melhor cuidar da criança pequena. Tá? Pelo menos até os 4 anos, seria preferível cuidar das crianças, ao invés de se lançar para o ganho, para ter um supérfluo, para ter algo a mais. Aí os pais falam assim, mas eu trabalho para dar algo melhor para o meu filho, para os meus filhos. Mas a gente sabe que não é isso, né? Tem muitos casos, a gente está questionando esses casos, né? A gente sabe que em muitos casos, o melhor é a presença dos pais, não comprar coisas, né? O melhor é a presença da mãe, né? Principalmente da mãe, porque pela estrutura psicofisiológica da mulher, ela é mais necessária, né, em casa com os filhos do que o marido, né? Que culturalmente é o provedor, deveria ser também um provedor, né? Então a gente entende que muita coisa na estrutura social ainda está precária, né? Mas a gente tem que procurar o melhor. A Maria, tudo começa na família, a base, né? A Solange, a gente evita determinados programas de TV em casa, mas o filho fica sabendo o que se passa pelos amigos. Sim, é verdade. Por isso que está difícil hoje, porque de todo lado, né, Solange? De todo lado vem chumbo grosso, né? Você tenta proteger de um lado, de outros lados a coisa
a coisa desanda, né? Então não é fácil mesmo. É de todo lado. As pressões são muito grandes, né? Todo mundo quer celular e fica lá o tempo todo no celular, lá, e o celular acessa a internet. Agora, e se você não dá o celular, aí é o filho que fica chateado, que fica se sentindo isolado, que fica... Então, gente, nós estamos vivendo dias assim complicados mesmo, viu? A Marcinha, é uma necessidade deles, os pais, exatamente, que eles projetam como sendo necessidade dos filhos, né? Mas na verdade é deles, né? A Maga, hoje falta o equilíbrio aos pais para a educação. Pensam somente no ganho material, esquecem do poder do amor. Pode construir muito para os filhos e a família. Isso mesmo. É isso aí, Maga. Perfeito. Então, por isso que ela fala, né? Poucos são os pais na estrutura social de hoje que se detêm a meditar sobre os caminhos educacionais. E os caminhos educacionais não passam apenas pela escola, mas o que nós estamos proporcionando em casa para os nossos filhos. Que tipo de educação nós estamos dando, que tipo de exemplos, como é que eles estão crescendo, quais são os hábitos que eles estão aprendendo conosco. Isso é se dedicar e analisar as questões educacionais, não apenas que escola que a gente vai colocar, tá? Aí, Val, verdade, é muito complicado, mas devagar vamos encontrando o caminho certo de como educar nossos filhos, isso mesmo. Graças a Deus o Espiritismo nos dá uma força muito grande, né? Esses estudos nos ajudam muito. O que os Espíritos nos trazem é referencial seguro para todos nós, se nós analisarmos com isenção, né? Sem nos deixarmos levar pela emoção, mas analisarmos racionalmente as coisas, nós veremos um referencial maravilhoso, né? Que os Espíritos nos trazem para educarmos os nossos filhos, né? Aí a Teresa de Brito continua dizendo assim: bem poucos ainda hão se preocupado em desenvolver uma normativa comportamental que os norteie perante a necessidade de orientarem seus filhos. Tá? Então, bem poucos ainda hão se preocupado em desenvolver uma normativa, um referencial comportamental. Estabelecer qual é a norma aqui em casa. Qual que é a norma aqui em casa, né? Baixa o decreto lá, né? Tô brincando, mas qual que é a norma de procedimento aqui? Gente, nós não podemos aceitar tudo. Nós não podemos deixar que se faça qualquer coisa. Nós não podemos deixar, né, que não haja regras em casa de comportamento, né, do que se espera dos filhos, o que os pais demonstrem também. Por isso que o Evangelho no Lar vai estabelecendo um contrato de comportamento, de conduta, que os pais vão ter que seguir também, tá? Não só os filhos, mas o Evangelho no Lar é uma ótima oportunidade para estabelecermos um contrato, porque à medida que eles vão crescendo, eles vão entendendo que se a gente fala alguma coisa, a gente também vai ser cobrado pelo que a gente fala, né? Se a gente exige dos filhos, os filhos vão passar a exigir da gente também. A coerência na nossa conduta, né? Então o Evangelho no Lar, ele é uma excelente oportunidade de estabelecermos esse contrato coletivo, esse contrato familiar, né? Verbal, dos limites, das regras, né? Qual é a nossa regra? A regra é o Evangelho, deve ser o Evangelho. Que nós não vamos tentar cumprir de modo neurótico, de modo exagerado, né? Exigindo dos outros, exigindo da gente a perfeição, não. Mas nós vamos ter como um referencial, que na medida do possível vamos tentar seguir. Todos nós nos comprometemos a dar o melhor de nós, seguindo a regra do Evangelho, né? A regra de conduta moral que Jesus estabeleceu. Tá? É o mais perfeito código que nós já tivemos até hoje. Tá? O Joel está dizendo, só o compreendermos que são espíritos milenares tem toda uma bagagem. Isto já é um bom referencial
diferencial para compreendermos e educarmos nossos tutelados. Isso mesmo, João. Né? É isso aí. A Sandra, eu leio o livro, o Evangelho, ainda faço como você falou, coloco em cima do meu peito, né? Que eu disse para vocês outro dia, né? Quando a gente estivesse numa situação mais difícil, com dificuldade até de fazer prece, né? Nos sentindo angustiados, às vezes até desesperados, para abrirmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte do bem-aventurados os aflitos, né? E deitarmos na cama e colocar o Evangelho em cima do peito, assim, passar algum tempo ali. Foi um espírito amigo que ensinou isso pra gente, né? Porque o Evangelho tem luz, né? E essa luz vai iluminando, vai harmonizando nosso centro emocional, nosso centro sentimental, que é o centro cardíaco, né? O chakra cardíaco. Então, isso é um recurso aí para a gente usar, né? Quando necessário. Certo? Amargo, o limite e as regras são necessários para a educação, é verdade. Então vamos pegar mais um trechinho aqui. Ela diz assim: grande número mesmo apoia-se na moda em vigor, né? Quer dizer, a maioria, grande número de pessoas se apoia na moda. Se na televisão aparece, os pequenos fazem e usam. Se no rádio anuncia, os rebentos compram e recebem. Né? Vou pegar mais um trechinho aqui. A influência da moda, dos meios de comunicação. Se as revistas ilustram, é porque é bom. E assim por diante. Tá? Gente, por mais que a gente fale assim, não, mas eu não faço isso. Não, mas na minha casa não tem isso. Ou mesmo os jovens falam, mas eu não faço isso porque, né, eu analiso criticamente as coisas. Gente, mas aqui a Teresa de Brito está falando no geral, do ponto de vista dela como espírito, e a sociedade no geral. Quer dizer, no geral a gente sabe que é isso aqui mesmo que ela está falando. A grande população, né, a grande população é isso que acontece. São as modas, por isso que as modas da pulseirinha, a moda de não sei o que, agora tem a moda do narguile lá, que o pessoal, é um risco danado esse narguile aí, porque é mais tóxico do que cigarro, e está virando febre, está virando moda isso aí, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Crianças de 11, 12, 13 anos estão aí usando narguile agora, é um absurdo isso, e as autoridades ficam silenciosas a respeito disso, não é? Se junta lá os amiguinhos lá para fumar narguilé, né? Porque narguilé é aquele coisa que vem do Oriente lá, que o pessoal ficam vários canudinhos assim, eles ficam puxando aquela fumacinha lá. Vixe, aqui tá uma febre disso aí, gente. Tudo quanto é lugar estão vendendo. Existem vários componentes ali, né? Mas é mais tóxico que cigarro. É mais tóxico que cigarro. Tá? Não tem filtro, né? E a quantidade de elementos tóxicos aqui, acho que é narguilé, né? É mais tóxico do que cigarro. Tá? Então adianta fazer campanha para diminuir o fumo e colocar imagens de doenças atrás de cigarro, e faz isso, faz aquilo, e depois permitir que as crianças fiquem usando, crianças, né? Porque isso está sendo tido como uma brincadeira. Está sendo tido como uma brincadeira isso aí, né? Então é preciso tomar muito cuidado, né? Com os nossos filhos, saber o que eles estão fazendo, tá? Ela diz assim: de outro modo, se os vizinhos orientam dessa ou daquela forma, dessa ou daquela maneira, os seus, assim igualmente conduziremos os nossos, para que eles não fiquem diferentes. Né? É um problema isso, né, pessoal?
porque as diferenças entre as casas, as regras, né? Só que a maioria acaba exercendo uma certa pressão, né? Para que as diferenças desapareçam. Então aquele que é diferente sofre mesmo uma pressão muito maior. Então não é fácil para a gente também estabelecer regras rígidas e aguentar também o desassossego dos filhos com relação a essas pressões que eles sofrem. Não é fácil. É preciso muita firmeza, muito equilíbrio e que eles entendam também, que os filhos entendam também. Né? Então eles têm que ser suficientemente orientados também para que entendam. Né? E não é fácil também. Né? A Ju, nossa, eu tenho esse problema terrível aqui, mas sou firme. É para o bem deles. E eu argumento com clareza os porquês. Horário de jantar, tomar banho, dormir, acordar, ir na escola, né? A Joana de Anjos, no livro Autodescobrimento, ela fala que nesse sentido a gente não pode ter compaixão dos filhos. Educar sem compaixão, ela fala assim, né? Porque seria uma compaixão, vamos dizer assim, que faria mal para os filhos, né? Eu não estou falando para a gente ser frio, né? Não ter amor pelos filhos, não. Mas tem situações que ela diz que se a gente está fazendo o certo, né? E a gente sabe que é o certo, e é lógico que eles ficam contrariados, com uma coisa ou com outra. Mas é aí a hora que ela fala assim, ó, que a gente não pode ter compaixão, a gente não pode ficar tendo piedade. Tem muita gente que em função, não, Joel, você está entendendo errado, Joel. Educar com amor, o amor tem várias facetas, tá? E essa não compaixão, não piedade que a Joana está falando, não é falta de amor. Acho que você está entendendo errado, não é falta de amor, tá? É você ter equilíbrio entre sentimento e conhecimento. Tem muita gente, Joel, que está falindo por ficar cultivando compaixão, piedade com o filho. Não é, Joel, não é bater nos filhos, não é agredir. É você ter serenidade daquilo que você está fazendo, entendeu? Você ter serenidade. Você saber do que você está fazendo e agir com energia. Entendeu? É que quando se coloca assim, Joel, dá a impressão que o que ela está falando é falta de amor, e não é falta de amor. Tem muita gente que está errando, achando que está amando os filhos. Então permite que faça tudo, né? Permite que faça tudo, que fale qualquer coisa, ou que faça qualquer coisa, ou que vá em qualquer lugar, e isso não é o melhor. Né? Então, em nome do amor, mas é um amor que só vai trazer prejuízo. Tá? Então, o que se fala não é não ter amor, mas é ter energia também quando necessário, tá? É ter energia, é o amor se expressando através da energia, da firmeza, exatamente, tá? Ok? A gente tem que clarear as coisas, senão ficam conceitos equivocados, ou dá a impressão que são conceitos equivocados, né? E não são, né? Até porque, no caso, foi a Joana que falou, né? Então, ela assume a responsabilidade aí pelo que ela diz nos livros, né? Vejamos aqui a continuação. A Mara colocou, Ale, eu acho que o que ajuda muito para conseguirmos mostrar tudo o que é bom e ruim aos filhos é a educação. E colocá-los desde pequenos na evangelização infantil, para eles irem aprendendo a moral. Por isso falta muito às crianças e adolescentes de hoje. Pois é. O problema é que a gente quer ser bonzinho, né? A gente fica tão preso à necessidade, aí é a carência nossa, aí é conflito nosso, né? É necessidade de sermos amados, nós sermos amados, é insegurança nossa. E aí a gente não consegue deixar de ser bonzinho. E aquele pai e aquela mãe que só consegue entender a educação sendo bonzinho. Não consegue sair do papel de bonzinho. Né? Não consegue. O que acontece? Querendo ser bonzinho com todo mundo, acaba não fazendo aquilo que precisa. Né? Acaba não agindo com energia. Né?
e os filhos vão crescendo sem referencial, né? Então é preciso a gente suportar, em alguns momentos, nós sermos vistos como pessoas que sejam ruins da história. Sim, nós temos que suportar isso. Cara feia dos filhos, choro dos filhos, nós temos que suportar. Existem pais que não suportam ver o filho chorar. Pronto, é só chorar que consegue tudo o que quer. Porque os pais carentes, olha só, os pais carentes não suportam ouvir o choro do filho. Não suportam que o filho fique contrariado com eles, né? Porque isso já afeta a segurança dos pais, eles já se sentem inseguros, já se sentem não amados. E aí, gente, aí os filhos conseguem o que eles quiserem, até o que é ruim para eles, né? Certo? Val, nós refletimos nas crianças as nossas carências, isso precisa ser mudado pelo bem de pais e filhos, verdade. A Maga, eu ao educar minha filha penso muito no amanhã, pois hoje ela tem 7 anos, mas não será sempre assim. Ela irá crescer e quero plantar o melhor para ela, né? A Ju, mas pode chorar quanto quiser, faz bem para as cordas vocais. Só vão conseguir dormir mais cedo ainda, se ficarem chorando. A Ju. Tem hora que a gente tem que demonstrar essa firmeza, né? Eu vejo sempre pais muito fracos, eu vejo pais muito inseguros, né? E isso não é bom, sem autoridade. Os filhos pintam e bordam, né? Aí ela disse assim, a Teresa de Brito, parece óbvio que ninguém precisará manter-se na idade da pedra relativamente a vários usos sociais, tá? Então ela está dizendo, olha gente, tá certo, nós não vamos ficar na idade da pedra ultrapassados, né? Com relação aos usos sociais, tá? Nós vamos avançar também junto com a sociedade, aproveitar tudo que a sociedade tem de bom, né? Hoje em dia nós temos vários recursos ao nosso dispor, nós não vamos nos manter alheios a esses recursos, tá? Nós não vamos fazer isso, né? Aí ela diz assim, ninguém estará impedido de acompanhar uma ou outra moda, em qualquer época. Contudo, quando pensamos em educação, não podemos admitir que ela passe a ser feita longe dos processos de análise das coisas, daquilo que serve ou não, que nos compete ou não. Então, pessoal, aqui ela está dizendo, olha, gente, a questão não é apenas a gente seguir modas ou não. A questão é a gente usar o discernimento. Quais modas nós vamos seguir? Tá? Nós seguimos a moda, a gente usa roupas mais ou menos da época, da época que a gente está vivendo, a gente tenta viver mais ou menos na moda, né? Até para a gente não parecer um ser extraterrestre, né? Aqui no planeta que a gente está, na cidade que a gente vive, no nosso trabalho. Então, é normal. Agora, quais modas nós vamos seguir? Não é, Ju? Essa que é a questão. Quais modas nós vamos seguir? Se é uma moda inofensiva, uma coisa que não vai ter um prejuízo, né? Tudo bem. Agora, se é uma moda nociva, que vai trazer prejuízos sociais, prejuízos físicos, emocionais, aí já a gente tem que parar e analisar, né? Não é, pessoal? A Ju está colocando aqui, eu sempre digo há anos, não está com dor, não está triste, não está com fome, então não chora, porque está só perdendo tempo. Certo. O Joel, recomendo os livros Quem Ama Educa, do Isamitiba, e Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda, né? São livros muito bons. Muito embora eu considere esse livro que a gente está estudando o melhor livro dentro do Espiritismo que já foi escrito sobre família. Eu considero esse livro o livro mais completo e mais detalhado, vamos dizer assim, sobre os vários aspectos da família, tá? Com respeito aos outros livros, mas eu considero esse
o livro mais completo, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, pegar mais um trechinho aqui. A gente vê, né, mesmo aquele SOS Família da Joana de Ângeles, do Divaldo, né? Mas esse aqui eu acho que é o livro, esse Vereda Familiar que a gente está fazendo, eu acho que é o que aborda a coisa de uma maneira mais completa, de vários ângulos, né? Eu acho que é o mais interessante, assim, né? Então vamos lá. Até pela linguagem dela, que é uma linguagem fácil da gente assimilar, né? E pelos vários assuntos que ela traz. Muito embora esses outros sejam bons também. Então, continuando, né? Grave é que em tudo isso a criança torna-se a grande vítima da incoerência dos adultos, que basta às vezes se deseja realizar de modo doentio através das crianças, né? O que a Val estava falando ali em cima, né, Val? Os adultos se projetam os seus conflitos, as suas necessidades, as suas carências nas crianças, os seus desejos nas crianças. Aí você vê a criança um toquinho desse tamanhozinho, já toda empiriquitada, toda pintada e dançando a dança do, né? Aquelas danças mais provocativas. E aí a gente vê que são os desejos dos pais refletidos na criança. Aí os pais falam, mas ela gosta, porque ela gosta. Ela gosta e os pais gostam também, porque logo cedo já ficam estimulando, né? É o que os pais ouvem, é o que os pais dançam, é o que os pais gostam e acabam projetando na filha, no filho, né? Então, nós temos que analisar o quanto eu estou me projetando nos meus filhos. Eu estou me impondo sobre os meus filhos, né? Então a gente precisa analisar isso, né? Até para que o que é problema nosso seja tratado dentro de nós e não projetado nos filhos, né? Aí mais um pouquinho aqui, né? Nossos pequenos têm sido submetidos a programações picantes, a filmes violentos, sem qualquer opção, assimilando como se fossem coisas normais ou naturais, passando a absorver tais conteúdos sem qualquer defesa, sem qualquer análise. Gente, tanto de gente com pânico hoje, com medos, fobias. Agora vai ver o tanto de gente que gosta de ficar assistindo filme de terror, suspense, que gera ansiedade, que gera medo, que gera pânico. Quantas e quantas milhares, milhões de pessoas ficam todos os dias aí alugando filmes, assistindo filmes, né? Picantes, violentos, né? E as crianças sendo submetidas a esse mesmo esquema, sem nenhum filtro, sem nenhum discernimento, assimilando tudo isso como conteúdo normal. Gente, aquilo que nós deixarmos que seja assimilado pela criança, tá, vai fixar-se no inconsciente da criança e vai ter um determinado resultado. Vai ter um determinado resultado, positivo ou negativo. Nesse caso aqui, de conteúdos negativos, o resultado é sempre negativo, gerando insegurança, medo, fobias, pânico, tá? Angústia, ansiedade, certo? O alimento mental é tão importante quanto o alimento físico, o alimento material. Do que nos alimentamos mentalmente, tá? É um alimento, o que nós colocamos no nosso inconsciente, certo? Galê, por muitas vezes os pais cometem os mesmos erros que cometeram com eles, com seus filhos. O que foi ruim na sua educação, eles fizeram mal, acabam copiando e fazendo mal aos filhos também. Isso mesmo, é verdade. E a gente tem que cortar esse processo. Nós temos que romper com o nosso passado, nos desidentificarmos do nosso passado, através de terapias, através de conhecimento, de discernimento, de estudo, mudança de atitude, para que os nossos filhos
não seja um reflexo do que nós recebemos e agora estejamos passando para eles, né? Fernandes Chave está dizendo, aqui onde moro as pessoas me criticam porque eu não deixo meu filho jogar jogos violentos ou filmes que não são próprios para ele, que tem 9 anos. Pois é, e você está certa, né? Não sei se certa ou certo, mas você está correta aí na sua visão, né, Fernandes? A Val, minha irmã adora filmes de terror com vampiros, e o filho dela de 7 anos assiste junto, pois é. Depois começa a somatizar, né? Começa a somatizar. A criança começa a dizer através da linguagem não verbal que ela não está gostando do que está ocorrendo, que não está bom o como estão lidando com ela. Então ela começa a demonstrar isso não verbalmente, através do corpo, através do comportamento, das emoções. Tá? Então a gente tem que saber fazer essa leitura, né? Tá? Então, continuando aqui, parece que tudo está correto, tamanha é a acomodação de vasto número de pessoas com relação aos pequenos. Não é, pessoal? Parece que tudo está correto, né? Ah, todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Não dá nada, não. Aquelas histórias, né? Todo mundo vê isso aí, qual é o problema? Como diz a Teresa de Brito, quando ela fala do carnaval, né? Ah, não tem nada demais, não tem nada demais. Aí ela fala assim, não tem nada demais mesmo, só tem de menos. A Teresa de Brito fala isso no capítulo que ela aborda o carnaval, né? Fala, realmente não tem nada demais, só tem de menos. E é verdade, né? Tem coisa que o pessoal fala que não tem demais, e realmente não tem demais, né? Só tem de menos, né? Poucas são as crianças que se utilizam dos brinquedos de crianças. Diminuem os grupos de crianças que conversam como crianças, né? É isso aí, né? As crianças estão deixando de ser crianças, de serem crianças, né? Só que é uma fase que é necessária, né? Aí ela diz assim, não apologiamos o atraso, a decadência, o imprestável, tampouco cremos que a prostituição da mente infantil ou o abandono moral da criança seja progresso, ou canal de progresso. Estão vendo, pessoal? Então, é um pensamento lúcido o dela, né? Ela não está fazendo apologia do atraso, né? De ficarmos obsoletos, esquisitos, né? Fora de moda. Ela não está falando nada disso. Ela está falando que ela não acredita que a prostituição, olha como ela está dizendo, a prostituição da mente infantil, ou o abandono moral da criança, porque às vezes a gente dá roupa, dá lazer, né? Dá uma boa condição em casa para comer, para vestir e tudo, e acha que está dando tudo. E abandona moralmente a criança. Não tem nenhuma reflexão moral do comportamento da criança. Tá? Até porque o pai não tem referencial, a mãe não tem referencial moral. Então ela entende que tudo que o filho faz, a filha faz, está certo. Né? Então não é isso que a Teresa de Brito está dizendo. Né? Ela está vendo esse abandono moral da criança. Tá? Que a criança está sendo abandonada moralmente, vamos dizer assim. Né? E que isso não é progresso. Pelo contrário, né? Aí continuando aqui. Acompanhamos grupos infantis e notamos o quanto agem mal uns com os outros, segundo os exemplos dos maiores. Estão vendo, gente? Ó, a Teresa de Brito falando que olha, ela acompanha crianças, grupos de crianças, né? Deve visitar escolas, tá? Né? E ela observa o quanto que as crianças agem mal uns com os outros,
segundo os exemplos dos maiores. Porque a gente, às vezes, pessoal, a gente até que seja professor, tal, que cuida de criança, a gente observa as crianças juntas umas com as outras e tratando mal umas às outras, mordendo, puxando cabelo, xingando, tal, trapaceando. Só que muitas vezes a gente não faz a relação disso com a família da criança. Que muitas vezes a gente não tem nem acesso aos pais, não tem acesso ao ambiente familiar, mas a Teresa de Brito tem esse acesso. Os espíritos têm esse acesso. Então eles sabem relacionar muito melhor o que eles veem no grupo, a criança no grupo e a criança em casa, o que ela recebe. Então deve ser muito claro para os espíritos essa relação, que nem sempre para nós é tão claro assim. Tá? O quanto as suas conversas repetem as do vídeo ou dos diálogos dos adultos. Tá vendo? A gente é assim, a gente vê, a gente quer interpretar, a gente quer reproduzir. A gente se programa, a gente vê a televisão, vê a internet, a gente quer fazer igual o que a gente viu lá. Nós somos assim, nós somos seres que gostam de interpretar esses papéis que a gente vê. Nós somos assim desde criança, a gente não gosta de brincar de professor, de brincar disso, brincar daquilo, a gente fica reproduzindo o que a gente vê na vida adulta. Não é? A criança faz isso. Então o que os adultos falam em casa é o que a criança vai falar na escola. O como os adultos agem em casa é como as crianças vão agir na escola, ou na vida em sociedade, né? Tá? A Val, eu fui criança mesmo, eu tinha 14 anos, brincava de casinha, juntávamos legumes, fazíamos sopa na casa de alguém, no fogão, a lenha, e comíamos de 2 em 2 nos pratos, sem maldade nenhuma, uma delícia. Quero que minha filha também brinque como eu, tem infância, né? A Maga, e não faz o principal, prestar atenção no comportamento da criança, para retirarmos as ervas daninhas que crescem no interior da criança, a função dos pais. Verdade, Maga. Né? Ela continua dizendo aqui, a Teresa de Brito, né? Sua malícia, a malícia da criança, tem o toque da instigação dos mais velhos, e por aí se vai. Quer dizer, a malícia da criança que a gente observa na criança, gente, é a malícia dos adultos. As palavras, as frases de duplo sentido, né, que tem um conteúdo implícito sexual, não é? Isso aí é a malícia do adulto, que a criança vai pegando, ela vai absorvendo nas entrelinhas, ela começa a entender. A princípio ela acha estranho, não entende. Depois ela começa a entender. E o modo dela falar, às vezes ela até fala, do mesmo jeito que o adulto, e ela nem entende o que ela está falando. E ela já está com um palavreado malicioso. O sentido que ela dá e o sentido que o adulto dá é completamente diferente. Mas você vê que já começa a desfigurar o comportamento da criança. Agora ela não entende, no futuro ela vai entender. Só que já está fixando um modo de fazer, de falar, de agir, já com esses reflexos do adulto. Né? E não precisa ser assim, a questão é essa, né? Não precisa ser assim. Tá? Tudo que não precisa, a gente tinha que limpar, né, no nosso comportamento e no comportamento dos filhos, né? Tudo que não é necessário, tudo que vai ser ruim, né, nós deveríamos limpar do nosso comportamento, né? Ela continua dizendo aqui, no campo biológico anotamos casos sempre crescentes de crianças carregando o corpo marcado pelos sinais secundários da sexualidade, demonstrando que as glândulas amadurecem prematuramente ante os impactos do psiquismo que assimila cenas libidinosas ao vivo, ou nas películas, ou ainda nas novelas de romances candentes, que adentram os lares sem qualquer nobre orientação, explicação ou acompanhamento dos pais. Né? Pois é, né? Exatamente, Joel. Então, em termos gerais aqui a gente vê, né? A sessão da tarde lá, filme, né?
Censura 10 anos. Aparece lá o casal tendo um relacionamento sexual. Fala, puxa, a vida, a censura tá funcionando, né? Você pensou? Então, é isso, né? As crianças vão sendo bombardeadas, tá? Elas vão sendo bombardeadas por esses estímulos. E elas têm dentro delas todos os equipamentos e o passado evolutivo carregados dessa questão sexual, só que está dormente. Está dormente, né? Quando nós estimulamos, começamos a acordar antes da hora. Começa a acordar antes da hora. Né? Quer dizer, não dá tempo da criança ser criança. Ela já tem despertos, acordados dentro dela, a sexualidade, o desejo, a malícia. Né? Isso que é o problema. O problema não é o sexo, o problema não é... Né? O problema é acordar isso antes da hora. Entendeu? Então, ela vai absorvendo esses estímulos e vai mexendo até com o corpo. O problema por quê? Porque o corpo amadurece fisicamente, porque a mente fica recebendo aquele bombardeamento de estímulos, então o corpo amadurece e a criança é uma criança, emocionalmente falando. Só o corpo que amadurece e a malícia que aumenta, mas é uma criança, a estrutura emocional é de criança ainda. Vocês entendem a dificuldade? Começa a haver uma dicotomia entre o corpo e o psiquismo. Porque o corpo é de adolescente, mas a mente é de criança de 8, 9, 10 anos. Entendeu? Então começa a haver uma discrepância entre uma coisa e outra, entre o corpo e o psiquismo, tá? Certo? Isso, há um tempo para tudo, né? Nós não podemos atropelar as coisas. Né? Ô Joel, crianças de 12 anos tendo filhos. Vixe, posto de saúde que a gente vê isso. Posto de saúde, quando atendia em posto, tinha lá, tem programas para gestantes, que é uma bênção, né? Todo o apoio que se dá para gestantes, é maravilhoso isso. E isso favorece para que não haja aborto. Eu acho maravilhoso que tem uma turma enorme de meninas adolescentes, novinhas, fazendo o curso de gestante. Eu acho ótimo isso. Não ótimo pela situação da idade delas, né? Por tão cedo já ficarem grávidas, mas acho ótimo por não estarem fazendo aborto. Né? Então tem esses dois lados aí, né? Então, são crianças que vão ter filhos, só que vão ter filhos. Tá? Isso é alguma coisa positiva que poderia ser trágica. Né? Poderia acabar em aborto, poderia acabar em morte, né? Tanto da mãe quanto da criança. Né? Então é preferível que estejam fazendo curso de gestante, se preparando, pré-natal, tudo certinho. Tá? No passado era assim, né? No passado era assim. Não é? As mulheres tinham filhos super cedo. Casavam lá super cedo. Às vezes com 13, 14 anos já estava casado. Não é? É engraçado, né? Parece que a sociedade ela avançou em alguns aspectos e parece que a gente está retornando em outros, né? E olha, se for pensar bem, gente, às vezes se não for assim, como vai ser? Não vai ser. Porque tem muita gente que tem tudo para ter filho e não quer ter filho. Às vezes, se não for para a criança nascer através de mães solteiras, de adolescentes, às vezes não nasce. Porque tem muita gente aí que, se for depender da vontade da pessoa, não vai nascer nunca. Porque a mãe, né, a mulher, não quer perder a beleza do corpo, não quer gastar o tempo cuidando de criança, né? Então, às vezes, se não acontece desse jeito, de uma forma meio atabalhoada, às vezes não vem nem a acontecer, né, Val? Pela cultura que a gente está vivendo hoje aí, só em busca do prazer, só em busca da beleza. Então, eu acho que dos males, o menor, né? Eu acho que ainda é uma bênção, né? As pessoas ainda terem filhos e arcarem com essa responsabilidade, né?
É só uma pena, a gente fica penalizado assim, às vezes de ver essas adolescentes tão cedo, né? Tendo que assumir tamanha responsabilidade. Mas você quer saber de uma coisa também? Se não fosse isso, estariam nas baladas, estariam pintando e bordando por aí, usando droga. Ainda assim é preferível que esteja cuidando de uma criança, assumindo a responsabilidade, do que continuando na farra, que às vezes coloca em risco até a vida da pessoa. Não é, Maria? Então, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Às vezes a gente critica, a sociedade critica, né? As mães solteiras, as mães muito novas, tal. Mas às vezes tem outras coisas muito piores acontecendo por aí, né? Então, às vezes, né, Sandra? Muitas vezes é isso que acontece. Tem o filho e depois passa para as avós. Aí é um novo erro, né? Por isso que os avós têm que estar de sobreaviso e falar assim, ó, não, 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 não. Necas de pitibiriba. Quem vai cuidar é você. Porque os avós falam assim, ah, mas ela tem que estudar, ela precisa não sei o quê, precisa isso, precisa... Pois é, mas às vezes a melhor escola para ela no momento era cuidar de um filho. Era amadurecer. Vocês entendem? Que o próprio mal é o remédio, né? Quer dizer, aquela situação acaba sendo o remédio que vai fazê-la amadurecer. Às vezes é melhor do que a escola formal, do que fazer a faculdade, é a pessoa fazer a faculdade de ser mãe. E depois vai estudar, depois vai, né? Eu estou falando nesses casos aqui, tá, gente? Estou falando nesse caso aí, que a pessoa quer passar a responsabilidade para os avós, tá? Até a Teresa de Brito, ela fala isso. Ela fala assim, olha, a responsabilidade é dos pais, cabe a eles cuidarem, né? E não ficar transferindo para os avós, né? A Cida está colocando ali, aqui trabalhamos com um projeto, Colo de Mãe, o que vemos de meninas muito jovens grávidas. Então, isso é bom. Dá esse apoio, todo apoio logístico lá, de enxoval, de orientação, apoio emocional, tudo isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Certo. Então... ela diz aqui, né, sobre as crianças que amadurecem sexualmente muito cedo, né, tornam-se crianças sexuais, iniciando muito cedo tais experiências, antes de saberem conduzir tais forças genésicas. Em consequência, envelhecem precocemente pelos desgastes impostos ao organismo, à mente. Isso é um fato também que já se observa, né, nos países onde a sexualidade é muito liberada e as pessoas iniciam-se no sexo muito cedo, o envelhecimento precoce. Às vezes meninas que... Peraí que eu vou... Deixa eu pôr de novo aqui. Meninas que com pouca idade já têm uma aparência muito mais velha, pelos desgastes, né, físicos e psicológicos impostos à pessoa, né, ao corpo e à mente, né. Peraí, só mais um pouquinho, pessoal. Então ela diz assim, aí deparamos fenômenos sociomorais ou psicossociais dos mais preocupantes. O exacerbamento do sexo solitário. Tá? Uma das coisas, são vários fenômenos. Um deles, o exacerbamento do sexo solitário. O que é o sexo solitário, pessoal? É a masturbação, né? O sexo solitário. Tanto no homem quanto na mulher, mais no homem do que na mulher, né? A gente percebe essa necessidade mais no masculino do que no feminino, mas também no feminino, né? Mas qual que é o problema, gente? A masturbação faz parte do processo de autoconhecimento do corpo, do contato com o próprio corpo, da identificação das forças genésicas, da identificação do prazer físico. Isso tudo, a princípio, não é ruim, não é pecado. No passado, se o pai ou a mãe pegasse o filho se masturbando lá, só faltava matar o filho. Parece que estava, né, cometendo um crime, né, em função
dos valores morais religiosos, castradores, né? Neuróticos. Então não precisa de nada disso, é uma coisa perfeitamente natural, tá? Natural, que faz parte do processo evolutivo da pessoa, do contato com o corpo, com a sexualidade. Às vezes muito pior é a pessoa que não desenvolve esse contato com o corpo, que não experiencia o prazer, que aí vai crescer com várias dificuldades, inibições, né, inseguranças diante do sexo, nunca consegue sentir prazer, mas às vezes nunca tocou o próprio corpo, né? Então a gente precisa lidar com isso de uma forma madura, tá? Agora, o que ela está dizendo é o exacerbamento do sexo solitário. É o que é demais, é o que é abusivo, tá? Homens e mulheres que exageram aí no sexo solitário, utilizando a pornografia, tá? Vivendo uma vida limitada em termos sexuais, não realizada profundamente, né? E logicamente sintonizando com entidades que gostam de vampirizar em torno do sexo, né? Em torno das energias sexuais. Tá? Então, às vezes está solitária, a pessoa está solitária entre aspas, né? Está solitária entre aspas. Está mantendo ali ligações mentais e vibratórias com entidades que acabam se aproveitando desse exacerbar das forças genésicas, né? Do sexo solitário, tá? Então, aí que está de nós percebermos e orientarmos os filhos com relação a isso, né? A Maria, quando se é uma coisa saudável, sim, normal, né? Os exageros, temos que buscar o equilíbrio em tudo, né? Acaba virando um processo obsessivo, né? Então, Joel, aí que tá, à medida que as coisas vão surgindo, à medida que o corpo vai mudando, você percebe, né? O comportamento deles vai ficando, os caracteres secundários da sexualidade vão surgindo, né? O corpo vai mudando, então as situações já vão aparecendo, né, Joel? As situações, os desejos, né, a masturbação, tudo isso já vai ocorrendo. Porque você sabe, você prevê que isso faz parte do desenvolvimento natural, amadurecimento do corpo, né? Então já dá para ir prevendo. Eu não sou a favor de ficar trazendo esses assuntos para crianças muito pequenas. Porque senão acontece isso que a Teresa de Brito está falando aí. Nós acabamos nos encarregando de trazer questões para a mente infantil que não deveriam estar na mente infantil. Nós acabamos sendo esses que estimulam demais a sexualidade, colocando coisas na mente da criança que não precisa. Tem gente que é a favor de logo cedinho, com 2, 3 anos, já está dando educação sexual. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. 3, 4 anos já está falando de... Né? Não é por aí. Porque nessa idade a criança, a última coisa que a criança tem que ficar pensando é em questão sexual. Sim, Val, mas tem gente que acha. Eu já vi pedagogos falarem a respeito, eu já dei assistência em jardim de infância e tal, assim, né, como psicólogo. Eu já vi pedagogos falarem, né, que tem que a educação sexual começar lá com 3, 4 anos de idade, logo cedo, né? Não é por aí, tá? Nessa fase a criança tem que estar pensando em brincar. Ela tem que cultivar aquela pureza, ela não tem que estar associando com questão sexual. Entendeu? Ela tem que viver daquele momento de ingenuidade, de pureza. Tá? Ela tem que viver desse momento. Não adianta a gente, por medo, né, a gente querer adiantar muitas coisas, senão o molho sai mais caro que o peixe, vamos dizer assim. O fato de nós ficarmos adiantando muito, nós acabamos criando os desajustes, né? Por mais que seja boa a nossa vontade, né? Seja uma boa vontade, a boa intenção. Só que o efeito, no meu modo de ver, seria mais negativo do que positivo. Tá? Fernandes, meu marido não teve educação sexual, um dependente sexual. Né? Então, a gente detectar essas fragilidades, né, Fernandes, é um primeiro passo para a gente poder tratar. Né?
A gente poder tratar todo exagero demonstra uma fragilidade que deve ser conhecida, tratada, né? Então é muito importante a gente detectar essas dificuldades, né? Certo? Principalmente na área sexual, que a gente tende a ser um tabu, a não valorizar isso, né? Então, acaba não sendo tratado a vida inteira, porque não é comentado, não é falado, a pessoa fica inibida de procurar ajuda, tal, né? Mas é necessário a gente buscar ajuda, tá? Gente, já 9 horas, sinto muito, mas nós vamos ter que parar por aqui, né? Semana que vem a gente continua, tá? Um assunto palpitante aí, né? Um assunto que com certeza é importante para todos nós, né? Gente, então, um grande abraço, Maria, Flor, Diana, Dulce, Ju, Val, Miriam, Franciele, Reinaldo, Sandra, Solange, Zélia, Joel, Maga, Sol Menezes, Cida, Regina, Isabel, Fernandes, Zélia, Larissa, Márcia de Melo, Silvia, Dulce e Lua. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus, tá? Até mais.